Olá, personas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à série de aulas de equação do segundo grau. Esta é a aula 2 e vamos falar um pouquinho de equações incompletas. Antes de tudo, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. O A, o B e o C são chamados de coeficientes. São números que operam as incógnitas x aqui, e este C aqui é chamado também termo independente, porque não aparece, pelo menos à primeira vista aqui, o x. Mas vejam que o expoente maior é o 2, por isso é chamada de equação do segundo grau. Aqui não tem nada, o expoente é 1. Então veja que está decrescendo o expoente, 2, 1, então aqui seria c vezes x elevado a zero. Mas como x elevado a zero é igual a 1, não precisa aparecer, então fica aqui uma constante, termo independente. Um exemplo aqui de uma equação do segundo grau completa, por exemplo, x elevado ao quadrado mais 28x menos 1100 igual a zero. Então, o coeficiente A está multiplicando x², não tem nada, então é 1. A seria igual a 1. O B igual a 28, que está multiplicando x elevado à primeira. E quando não aparece o x é o termo C, o termo independente. O termo C igual a menos 1100. Existem também equações incompletas. Quando ela é incompleta? Quando o B ou o C é igual a zero. Por exemplo, esta equação 2x elevado ao quadrado menos 128 igual a zero. Veja que nós temos x ao quadrado, está faltando aqui a incógnita x elevado à primeira. Não tem. Significa então que o B é igual a zero. Temos apenas os coeficientes A e C. Outro exemplo aqui. 3x² menos 15x igual a zero. Temos aqui o coeficiente A e o coeficiente B, que é menos 15. O C, coeficiente C, é igual a zero, porque não aparece aqui o termo independente, sem o x. Então, o C é zero. Então, aqui estão exemplos de equações incompletas. Daí, por isso, começamos esta aula de resolução de equações de segundo grau com equações incompletas, porque não é necessário, como vocês vão ver, de fazermos uso da fórmula resolutiva. Vamos a esse exemplo aqui. Um retângulo possui a medida de seu lado maior igual ao dobro do lado menor e área medindo 128 metros quadrados. Determine a medida do lado maior e menor desse retângulo. Grifando aqui as palavras-chave, temos o lado maior, é um retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo, vou fazer um esqueminha para facilitar aqui a resolução. E aí, o lado maior está aqui, o lado menor está aqui. Este lado maior aqui vai ser igual ao dobro de quem? Do lado menor. Então, eu vou chamar o lado menor de x. O lado maior é o dobro do lado menor, então o dobro de x. E a área mede 128 metros quadrados. Então, a área aqui dentro, 128 metros quadrados. Determine a medida do lado maior e menor, ou seja, determinar aqui as duas dimensões desse retângulo, comprimento e a largura. Aqui nós vamos fazer o seguinte, como é que se chega à área de um retângulo? Multiplicando as suas dimensões, comprimento vezes largura. Então, nós vamos fazer isso. 2x vezes x
multiplicamos aqui as duas dimensões, e esse resultado é a área que já é dada, fornecida aqui como 128. Essa multiplicação aqui dá para fazer. Multiplicamos os coeficientes, não tem nada aqui então, é número 1, 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado, igual a 128. Daqui, ó, já que temos o 2 aqui, o que me importa agora é isolar o x. O objetivo é isolar o x para saber quanto vale o x. Eu posso começar, já que aqui esse 128 é um múltiplo de 2, é um número par também, eu posso dividir toda a equação por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, fica x quadrado. 128 dividido por 2 dá 64. Daqui, ó, x quadrado igual a 64. Vamos continuar aqui. Este quadrado aqui, eu posso passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. Já já a gente vai ver por que esse mais ou menos aqui. Porque a ideia é a seguinte, ó. Que número multiplicado por ele mesmo vai dar 64. 64 aqui seria a área. E nós já vimos em algumas videoaulas de que a área, quando eu quero saber o lado do quadrado, eu extraio a raiz quadrada. Então o resultado da raiz quadrada é o lado do quadrado, é o que está acontecendo aqui. Por isso que o 2, expoente 2, passa para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da potenciação é radiciação. Expoente 2, então, vira raiz quadrada. Daqui, raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 64. Então, que número multiplicado por ele mesmo vai dar 64? Vejam que aqui, por que o mais ou menos? Ó, porque pode ser mais ou menos 8. 8 vezes 8, 64. Vejam que mais 8 vezes mais 8 é igual a 64. Menos 8 vezes menos 8 também é 64, positivo. Sinais iguais, positivo. Daí eu vou interpretar aqui a resposta. Eu tenho dois resultados que satisfazem aqui a minha igualdade. Tanto aqui quanto aqui, tanto faz. Só que, como eu estou resolvendo um problema que envolve geometria, área, envolve lado aqui, não existe lado negativo. Portanto, o menos 8 eu vou descartar e vou pegar como resposta apenas um dos resultados, que é o mais 8. Então, a resposta aqui, x igual a 8. Só que a pergunta é, determine a medida do lado maior e o lado menor. Então, o lado menor é igual a 8. O lado maior é igual ao dobro do lado menor. Então, dobro de 8, 2 vezes 8, igual a 16. Vejam que, se nós fizermos 8 vezes 16, nós chegamos em 128. Então está aqui. Isso aqui é uma equação do segundo grau, incompleta, e que nós resolvemos pelo princípio da igualdade aqui, do equilíbrio de equação, inclusive usando conceitos de equação do primeiro grau também, sem precisar da fórmula resolutiva. Até a próxima aula. Forte abraço!